George Russell e Max Verstappen estão envolvidos em uma guerra de palavras feroz e parece que essa rivalidade ainda vai durar muito tempo. O que levou Russell a criticar Verstappen publicamente e Verstappen a chamar Russell de mentiroso. Russell deu entrevista para um grupo seleto de jornalistas antes do Grande Prêmio de Abu Dhabi, alegando que Verstappen ameaçou colidir deliberadamente com ele no Catar e teria dito que o jogaria de cabeça no muro. Russell também chamou Verstappen de valentão e afirmou que era hora de enfrentá-lo. Ele disse muito mais. Vamos falar disso em breve. Tudo remonta ao Qualify do Catar, quando Verstappen perdeu a pole position por dirigir muito devagar e atrapalhar Russell quando ele tentava preparar sua volta rápida. Verstappen não gostou do jeito que isso foi tratado, especialmente da forma como ele acha que Russell se comportou diante dos comissários. Ele achou que Russell fez um escândalo deliberadamente sobre o ocorrido para tentar fazer Max ser penalizado e perder a pole para ele. A conclusão de Verstappen é que isso funcionou, influenciando os comissários a penalizá-lo em vez de emitir uma advertência convencional. Mas as verdadeiras consequências estão mais relacionadas ao fato de Max ter perdido o respeito por Russell naquele momento e ao que eles disseram um ao outro posteriormente. Durante uma entrevista em Abu Dhabi para um grupo seleto de jornalistas, entre eles nossos colegas do The Race, Russell revelou alguns detalhes explosivos do que Verstappen teria dito a ele no Catar e revelou como pretende lidar com Max de agora em diante. Ele afirma que Verstappen ameaçou provocar uma colisão proposital na largada do Catar e disse que jogaria Russell de cabeça no muro. Russell elaborou sobre o que foi dito imediatamente após a audiência, e vale a pena mostrar isso na íntegra. Russell lembra o que Verstappen disse. Eu não sei por que você quis me prejudicar assim. Estou muito decepcionado com você. Eu nem ia competir com você amanhã. Eu ia deixar você passar. Mas agora, se for preciso, eu vou fazer questão de te jogar de cabeça no muro. Palavras bastante explosivas, que mostram como Verstappen estava irritado após a audiência com os comissários. É importante ressaltar que não há um relato imparcial disso, já que foi uma conversa privada, mas Russell disse que Verstappen usou linguagem desnecessariamente agressiva e violenta. Ele até sugeriu que se Abu Dhabi 2021 tivesse terminado de forma diferente para Max, o diretor de corrida de Fórmula 1 na época, Michael Masi, teria corrido risco de vida. Russell chamou os comentários de Verstappen de totalmente desrespeitosos e desnecessários, dizendo que os pilotos sempre lutam duro na pista e na sala dos comissários. Ele considera isso parte das corridas e lembra como Verstappen influenciou a punição a Lando Norris por acelerar sob bandeiras amarelas no GP do Catar, mas acha que Verstappen ultrapassou os limites ao criticá-lo da forma que fez. Ele afirma não entender por que outros pilotos não enfrentaram Verstappen em outras vezes. Russell argumenta que Verstappen tem conseguido intimidar outros pilotos na Fórmula 1 até agora, exceto Lewis Hamilton, e não consegue lidar com adversidades, por isso explode, e insinua que isso aconteceu novamente no Catar. Russell claramente quer seguir o exemplo de Hamilton e se impor. Ele cita o GP da Arábia Saudita de 2021, quando Verstappen e Hamilton se chocaram na pista em uma relargada. O GP do Brasil de 2021, onde ele forçou Hamilton para fora da pista quando o inglês tentava ultrapassá-lo por fora. E a Hungria deste ano, quando Verstappen colidiu com Hamilton enquanto reclamava furiosamente com a Red Bull sobre como seu carro estava ruim. Verstappen já reagiu fisicamente, como no confronto que teve no box da FIA com Esteban Ocon após colidir com ele no GP do Brasil de 2018, quando Ocon tentava descontar a volta que tinha de atraso. Russell disse à mídia que após 12 anos de rivalidade respeitosa na pista, desde os tempos do kart, Verstappen o desrespeitou como piloto e que acredita que Verstappen se sente acima da lei. Além de discordar do comportamento de Verstappen e de como ele falou, Russell também está insatisfeito com o que chama de estilo tudo ou nada de Verstappen nas corridas. Ele diz que isso ficou evidente quando Max mergulhou por dentro do McLaren de Norris na curva 7 do México, e isso tende a acontecer quando Verstappen não está dominando as corridas. Russell acredita que Verstappen é vulnerável em equipamentos iguais, e lembra que as vitórias têm se distribuído equilibradamente entre os pilotos das principais equipes. Ele mesmo, Russell, venceu na Áustria após Verstappen e Norris colidirem de forma controversa. Russell diz que está simplesmente acertando os fatos agora, porque acha que os pilotos da Fórmula 1 devem dar bom exemplo às gerações mais novas, incluindo seu sobrinho de 8 anos que corre de kart, e não vai aceitar que um colega o critique com um ataque pessoal e sem motivo aparente.
Ele acredita que um piloto com o sucesso de Verstappen deveria liderar pelo exemplo e diz que não respeita alguém que não valoriza aqueles que lhe deram a chance de ter sucesso, argumentando que Verstappen tem sido severa e desnecessariamente crítico à Red Bull, à medida que a forma da equipe decaiu em 2024. Russell acredita que Verstappen deveria ser mais solidário com quem está ao seu redor. Russell diz que respeita Verstappen em 95% dos cenários em que ele se esforça ao máximo e obtém resultados incríveis na pista, mas afirma que alguns acidentes em que Verstappen ultrapassou os limites ficaram impunes e acredita que isso encorajou Max ao ponto dele achar que pode fazer o que quiser. Russell quer claramente fazer Verstappen e todos os outros na Fórmula 1 refletirem. Ele quer que Verstappen entenda que suas ações têm consequências, e ao criticá-lo tão ferozmente na mídia, fica claro que o Russell sente que a única maneira de fazer isso é dando uma entrevista explosiva como esta. Well, I was part of a small group of journalists who met with George Russell this afternoon in Abu Dhabi. There were 6 of us. It was basically a bit of a season review type chat with selected outlets. But of course, the question of what Max Verstappen said after the Qatar Grand Prix came up. And of course, as you've already heard, George Russell went in all guns blazing. He wasn't happy with what Max had said. Now, it was very, very clear that this was planned, thought through. He phrased very carefully everything he said. It wasn't angry, it wasn't off the top of his head. It was very much what he wanted to say. He was not happy with the fact Max had raised it, and I think he felt he really wanted to push back and not be bullied. That was one of the phrases that he used. So this was very, very much George Russell saying what he wanted to say. Max Verstappen opened the door and he went in on him. Yeah, exactly. And he did it for a reason, because George knows that Max, he said this was as recently as Las Vegas, that Max needs a proper title fight, and George is the one who wants to give it to him. But it shows that there's needle here, and that's why George felt the need to push back on something that he wasn't happy with. Just like Max, the reason that he said what he said in Qatar was he wasn't happy with how George had conducted himself in the stewards' room. So this has escalated from a normal on-track rivalry. It's something more than that now. There's some personal bitterness underpinning the competitive on-track element, which for me is absolutely fascinating, because we haven't had this in Formula One probably since 2021 between Lewis Hamilton, Max Verstappen, Mercedes and Red Bull. It's not quite there yet, but this is F1's big rivalry. It's just missing the consistent on-track battle to go with it. But it is very much Mercedes versus Red Bull at each other's throats again. Well, you're absolutely right, because a few hours after George Russell had spoken to that small group of us, he had what we called his general media session. That was in Mercedes hospitality. It's a little bit behind me here. Now, that's fairly normal. What's slightly more unusual is a lot more people attended than normally did, because obviously the story of what he'd said had run on various news outlet websites, ourselves included at the race. But also Toto Wolff was there, ostensibly watching on, but he was very, very keen to be asked a question. It's kind of against protocol for you to fire a question. He was there for a reason. Exactly. He was happy, and he was kind of off to the side, but he wanted to talk about it. And this was very much Wolff wanting to back his driver. That was part of it, but also what he was talking about was very much directed at Red Bull. He called Christian Horner a yapping little terrier. He was not happy that Christian Horner had said that Russell was hysterical. Exactly, that's what he said after Qatar about Russell's behaviour in the stewards' hearing and around it. And what I think, from reading between the lines here, this is very, very much Toto Wolff saying, look, over there at Red Bull, they're not really controlling their driver very well. He talked about the fact there's no 100% truth, and you have to accept there's different perspectives. And I think, obviously, sometimes you, the team principal, just to say to the driver, well, you're annoyed, but you know what? He will do that with his drivers. I don't think he feels necessarily that Christian Horner does that with Max Verstappen, because he always backs his people to the hilt for the most part. And of course, there's the fear of losing Verstappen as well. So this is very much George Russell and Mercedes. They see the door's been opened by what Max Verstappen said, and they're presenting a united front, absolutely going in hard, keeping it going. It was really, really, really well choreographed, clearly deliberately thought out. That was the message they wanted to get across. Verstappen e a Red Bull, como era de se esperar, não gostaram da forma como Russell e a Mercedes os atacaram. Max foi questionado sobre o que aconteceu no Qatar durante a coletiva de imprensa dos pilotos em Abu Dhabi. Na ocasião, ele não tinha conhecimento do que Russell havia dito e comentou que não tinha nenhum arrependimento do que aconteceu no Qatar e que quis dizer sim tudo o que disse lá.
Ele chamou o que aconteceu na sala dos comissários de algo sem precedentes em sua carreira e realmente inaceitável, e chegou a acusar Russell de mentir para os comissários sobre o que realmente tinha acontecido na pista. Quando foi informado sobre os comentários que Russell havia feito ao mesmo tempo em que a coletiva de imprensa acontecia, Verstappen inicialmente relutou em responder, mas depois teve que enfrentar perguntas da imprensa holandesa. Aí Verstappen reiterou sua sensação de que Russell está mentindo sobre o que foi dito entre eles, da mesma forma que acha que Russell mentiu sobre o que aconteceu na pista no Catar. Ele chamou Russell de perdedor e voltou a expressar sua decepção com o que aconteceu na sala dos comissários. Verstappen também demonstrou desinteresse em reatar a relação com Russell, dizendo que está cansado dele pela maneira como ele agiu diante dos comissários no Catar. Verstappen também sente que o caráter de Russell não faz dele a melhor pessoa para liderar as discussões dos pilotos através da GPDA com a FIA e os gestores da Fórmula 1. Uma das coisas que mais irritaram Verstappen é o que ele chama de duplicidade de Russell. Ele acha que Russell foi melodramático na sala dos comissários para que ele fosse penalizado. E no dia seguinte, no ônibus do desfile dos pilotos, colocou o braço em seus ombros como se fossem amigos. Novamente, não temos comprovações imparciais dessas conversas. É a palavra de Verstappen contra a de Russell. Entendemos que a Mercedes notificou os comissários sobre o que Verstappen supostamente disse a Russell após a audiência dos comissários no sábado no Catar, não para buscar uma penalidade, mas para que a ameaça fosse registrada caso algum incidente ocorresse na corrida de domingo. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, também interveio na discussão, participando excepcionalmente do briefing de mídia realizado nas instalações da Mercedes em Abu Dhabi para defender Russell do chefe da Red Bull, Christian Horner, que acusou Russell de ter sido histérico em seus comentários aos comissários no Catar para Verstappen ser penalizado. Wolff não gostou do comentário de Horner sobre o estado psicológico de um piloto da Mercedes e chamou Horner de fraco e de um pequeno terrier barulhento. Esta explosiva guerra de palavras entre Russell e Verstappen parece também ter reaberto velhas feridas entre a Mercedes e a Red Bull. Uma guerra que atingiu seu ponto mais alto em 2021, mas esfriou enquanto a Mercedes lutava para se adaptar aos carros de efeito solo. Agora, ela parece estar voltando mais uma vez ao ponto de ebulição.